Nessa aula nós vamos falar sobre a diferença entre software livre e software proprietário. Vamos descobrir a diferença entre esses dois termos, acompanha comigo. Quando a gente fala sobre software livre, a melhor conceituação advém da FSF, a Free Software Foundation, que é a Fundação para Software Livre, que diz o seguinte: software livre é um tipo de software que vem com permissão para qualquer um copiar, usar e distribuir, com ou sem modificações, gratuitamente ou por um preço. Em particular, isso significa que o código-fonte deve estar disponível. O que é código-fonte? São os códigos de programação utilizados para criar aquele software dos quais eu posso acessar. Eu posso descobrir quais foram os códigos de programação que foram usados para criar aquele software livre. Essa mesma Free Software Foundation criou uma licença chamada licença GPL, que aplica várias liberdades, como a liberdade zero da licença GPL, que é a licença pública geral, e que indica as liberdades de software livre. Diz assim na licença GPL, na sua liberdade zero: a liberdade de executar o programa como desejar para qualquer propósito. Quer dizer, eu posso usar para fins comerciais, educacionais, para fins corporativos, domésticos, usar como desejar para qualquer propósito aquele software livre. A outra liberdade diz que eu posso estudar como aquele software funciona e adaptar ele às minhas próprias necessidades, modificando ele. E aí, claro, o acesso aos códigos de programação, ao código-fonte que foi usado para criar esse software, é condição prévia para isso, porque eu posso estudar como ele foi feito e criar até possíveis modificações. Então tá lá, a liberdade 2, que é a terceira liberdade da licença GPL, diz a liberdade de redistribuir para que você possa ajudar seu vizinho. Essa é a chamada liberdade 2. Eu posso redistribuir cópias desse software do qual eu utilizei, estudei e até modifiquei. E finalmente aqui a parte da modificação mais relevante é essa liberdade 3, que diz a liberdade de melhorar o programa e divulgar suas melhorias para o público, para que toda a comunidade se beneficie. Essa é a liberdade 3, que é a quarta liberdade da licença GPL, a licença pública geral, que, como eu disse, é aquela que aplica as liberdades para software livre. Então essas são as liberdades básicas que um software livre tem que ter para ser chamado então de software livre, como eu descrevi. E aí é claro que existem vários exemplos de software livre. Um mais proeminente, mais lembrado é o Linux, por exemplo. Aí eu tenho a distribuição Red Hat, que é uma das distribuições desse software livre chamado Linux, que tem todas aquelas liberdades. O Linux é um sistema operacional, um núcleo para sistemas operacionais baseados no conceito de software livre, porque eu posso acessar o seu código-fonte, posso estudar, posso modificar, posso melhorar, posso redistribuir cópias, posso usar como desejar. Tudo isso descreve que é software livre. Mas existem outros softwares livres, como o caso do LibreOffice Writer, que é um editor de textos, o LibreOffice Calc, que é uma planilha eletrônica, o LibreOffice Impress, que é um editor de apresentações, o LibreOffice Base, que é um gerenciador de banco de dados, o LibreOffice Draw, que é um editor de desenhos, o LibreOffice Match, que é um editor de equações. Todos esses programas que pertencem ao pacote LibreOffice também são baseados no conceito de software livre, porque eu posso utilizar como desejar, posso estudar como ele foi feito, modificar, redistribuir e assim por diante, porque tem essas liberdades indicadas. Além disso, nós temos o programa de e-mail chamado Mozilla Thunderbird, que é um programa cliente de e-mail que também é software livre. Temos o Mozilla Firefox, que é um navegador que também é baseado no conceito de software livre. O Mozilla Firefox é um navegador, um browser, um programa usado para acessar as páginas da web, portanto é um programa cliente web. Então tanto o Mozilla Thunderbird, que é para e-mail, e o Mozilla Firefox, que é para navegar e acessar os sites, as páginas da web, são baseados também no conceito de software livre. Agora, em contraponto a isso, existe o que chamamos de software proprietário, que aí é um software que é licenciado com direitos exclusivos para o produtor. E a modificação ou redistribuição do software proprietário é proibida ou restrita e requer permissão, obviamente, de quem é o dono dos direitos autorais desse software. Então, o proprietário já é bem mais restritivo. O software proprietário mais famoso é o Windows. O Windows é um sistema operacional baseado no conceito de software proprietário, diferente do Linux, que é baseado no conceito de software livre, né? Outro software proprietário bem famoso é o pacote Office da Microsoft, que envolve o Excel,
Word, PowerPoint, todos esses baseados no conceito de software proprietário. Então aí a gente fez um bom contraponto, né? Vamos fazer uma questãozinha de prova sobre isso? O software livre se caracteriza por, percebe, software livre. Letra A, ser totalmente gratuito. Letra B, requer licença para uso e autorização para distribuição do desenvolvedor. Letra C, possui liberdade de cópia, alteração e distribuição. Letra D, ser do tipo shareware. E a letra E, não pode ser comercializado. Bem, na verdade aqui, pessoal, quando ele fala em software livre, a característica do software livre é que eu posso acessar ele, eu posso modificar ele, eu posso usar como desejar e posso até redistribuir cópias. Portanto, a resposta certa aqui tem que ser a letra C, que um software é chamado de livre quando ele possui a liberdade de cópia, posso redistribuir cópias, de alteração, posso modificar esse software, e de distribuição. Isso é software livre. Agora, nem sempre ele é totalmente gratuito, porque isso não está descrito por ser software livre, tem que ser gratuito. Ele, na grande maioria das vezes mas não há obrigatoriedade. Requer licença para uso e autorização para distribuição? Não, eu posso usar como desejar, para qualquer propósito. Ser do tipo shareware, shareware é aquele tipo de programa que a gente usa por um tempo e depois tem que pagar para continuar usando. Não, não é do tipo shareware. Não pode ser comercializado? Pode sim ser comercializado, ninguém proíbe, não há uma proibição de comercializar software livre. Ele é livre porque eu tenho liberdades, liberdade de cópia, de alteração e de distribuição, como descreve aqui a letra C de Canadá desta questão, que é o gabarito. Certo, pessoal? Se